texto que servirá de base a esta reflexão, ele encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 1 e versículos 7 a 14. E esta passagem fala-nos de um almoço que aconteceu no dia de sábado, em que Jesus foi convidado a estar por um dos principais dos fariseus. Ora, em Israel, este almoço do dia de sábado, ele não era uma mera refeição. Ele era um banquete que ocorria no final de cada celebração na sinagoga, onde eram convidados amigos, parentes e pessoas importantes. E nesse banquete, nesse almoço, eram discutidos os mais variados temas: política, trabalho, problemas familiares, problemas sociais. E normalmente quando um rabi estava presente, também vinha à mesa temas como teologia, temas sobre religião e temas morais. O que acontecia nesses banquetes é que os convidados, eles não se sentavam à mesa por mero acaso. Existia uma hierarquia muito bem delineada e que era importante ser seguida, pois no centro da mesa sentavam-se aqueles que eram os mais importantes. Sentavam-se no centro, ao lado do dono da casa. E depois os outros, os que eram menos importantes, eles eram distribuídos pelo resto da mesa. E as pessoas eram distribuídas segundo critérios de função religiosa, posição social, riqueza, a idade. E é perante então este cenário que Jesus foi convidado a estar e que ele vai introduzir a sua parábola. Jesus conta uma parábola e para tal usa o exemplo da boda, do casamento. E ele diz aos presentes que quando forem convidados para estar numa boda, num casamento, não ocupem os lugares de maior prestígio, mas antes sentem-se nos lugares de menor prestígio, porque é melhor serem convidados a sair do lugar menos prestigioso para ir para o lugar mais importante do que serem humilhados a estarem no bom lugar e saírem para o mau lugar. Ora, estas palavras saídas da boca de Jesus, elas soam-nos um pouco estranho, porque à primeira vista parece que Jesus está a partilhar connosco certos truques sociais para engrandecimento pessoal. Parece que é uma forma de nós nos sairmos bem-sucedidos aos olhos da sociedade e engrandecer o nosso ego. Algo que até a própria comunidade judaica, ela sabia, se atendermos aos ensinamentos de Salomão. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, só para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe, a quem já os teus olhos viram. Na verdade, as palavras que Jesus profere parecem iguais a estas palavras de Provérbios, mas na sua substância, elas são bem distintas. Jesus não tem intenção de ensinar aos seus discípulos estratégias sociais, truques subtis de elevação própria, mas desafia-os a, naquele momento, inverter a escala de valores do mundo, porque quem escolhe, como ele escolheu, o lugar menos prestigioso, o lugar de servo, daquele que dá a sua vida em serviço ao outro, esse será exaltado. Mas quem escolhe vaidades, reverências e honras associadas a valores efêmeros e vazios, esse será humilhado, será redirecionado ao último lugar. Parece que a parábola nos está a pintar o cenário do banquete do reino, onde os últimos, como Jesus diz, serão aqueles que são exaltados porque deram a sua vida por amor ao outro, a servir o outro, e não simplesmente a recolher benefícios próprios e a viver por vaidade própria. Mas depois de Jesus ter contado a parábola, ele vai ainda acrescentar mais, porque ele dirige-se ao fariseu que o havia convidado para estar em sua casa e desafia-o. E diz-lhe, no próximo banquete que organizes, não convides os teus amigos, não convides os teus parentes, não convides as pessoas ricas e poderosas, mas convida antes os pobres e os aleijados. E Jesus, ao desafiar o fariseu que o tinha convidado a fazer isto, ele também acaba por desafiar toda a tradição judaica, porque estas pessoas, os doentes, os aleijados, os pobres, eles não tinham acesso à celebração na sinagoga. Eles não tinham acesso ao templo, por isso também não teriam acesso a este banquete após a celebração na sinagoga. A condição deles de pobreza e de doença era sinónimo do pecado deles.
E só os puros e bem-sucedidos é que poderiam estar naquele banquete, assim como dentro do templo. E Jesus, além de nos desafiar com estas palavras e desafiar aquele fariseu para não convidar aqueles ricos e poderosos que lhe convinha, ele também introduz com as suas palavras uma nova realidade. A realidade que irá acontecer no novo banquete, onde até os rejeitados poderão ocupar lugares de prestígio. Um banquete com novos critérios, opostos verdadeiramente àquilo que a sociedade naquele momento dita. Um banquete onde todos os justos serão recompensados com vida e vida abundante. É fácil para cada um de nós fazer algo por alguém, pensando naquilo que ela poderá fazer de volta para nós, aquilo que ela nos poderá recompensar. Assim também pensavam os fariseus quando convidavam os poderosos, aqueles que mais lhe convinham. Mas se convidassem aqueles que nada tinham, aí demonstravam aquilo que Jesus pede com esta parábola. O amor gratuito, sem esperar algo em troca. O amor que cuida e esse amor que salva. Não é fácil para as comunidades cristãs assimilarem esta nova forma de viver que Jesus nos ensina através desta parábola. Na carta escrita por Tiago, ele chama a atenção dos membros da sua comunidade para terem cuidado e não sentarem os homens mais ricos e mais poderosos em lugares de prestígio, não fazendo distinção entre homens por critérios que são perversos ao Senhor. Mas Tiago desafia-os a olhar para todos como Jesus olha para cada um de nós, não com pena, não com superioridade, mas como nossos irmãos, porque é no amar gratuitamente que nos podemos assemelhar mais ao Pai e assim seremos recompensados. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a termos humildade no servir o outro e nos ajude também e nos ensine a amar gratuitamente como Ele nos amou e nos continua a amar.